Ok, galera do sexto ano, então falando agora sobre mínimo, múltiplo, comum. Mínimo múltiplo comum. Então, cara, ressaltando aí a importância do MMC, mínimo múltiplo comum, é porque isso aqui você vai utilizar nas operações de adição e subtração com frações, tá ok? Então não pode esquecer que isso daqui é importante você aprender bem, claro, assim como MDC, fatoração, mas é importante nesse momento você aprender bem mínimo múltiplo comum, porque você vai utilizar isso daí lá nas operações com frações, tá certo? Então veja só, para que a gente possa compreender o que é esse processo do mínimo múltiplo comum, vamos pensar em dois números, por exemplo, o 15 e o 20. Vamos pensar no conjunto dos múltiplos de 15, tá ok? Aqueles números que são como resultado da multiplicação de 15 por alguma coisa. Então veja só, ficaria mais ou menos assim. Começaríamos 15 vezes 0, então 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. 15 vezes 6, 90. 15 vezes 7, 105. 15 vezes 8, 120. 15 vezes 9, 135. 15 vezes 10, 150. Veja só, e aí sucessivamente. Eu fiz grande assim para a gente poder reconhecer o motivo pelo qual existe um processo mais fácil, mais rápido para a determinação. Vamos pensar agora no conjunto dos números múltiplos de 20, tá? Então a gente começa da mesma forma, 20 vezes 0, 20 vezes 1, 20 vezes 2, 20 vezes 3, 20 vezes 4, 20 vezes 5, 20 vezes 6, 20 vezes 7, 20 vezes 8, 20 vezes 9 e 20 vezes 10. Colocar aqui. Eu quero que você perceba o seguinte, que nessa relação aí que a gente estabeleceu, de todos esses elementos que a gente colocou, alguns elementos eles são comuns, tanto para o 15 como para o 20. Como, por exemplo, veja só, vamos procurar aqui, ó. Nós temos o 120, ó. O 120, ele é comum tanto para o 15 como para o 20. Deixa eu ver se tem mais. O 60, ele também é comum tanto para o 15 como para o 20. E se nós tivéssemos continuado aqui por mais e mais e mais elementos, com certeza apareceriam infinitos elementos que são comuns. Ó. O 0 também, olha só. O 0 também é comum, tanto para o 15 como para o 20. Mas dentro desse processo do mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número que é múltiplo entre o 15 e o 20 ao mesmo tempo, por isso comum, nós percebemos que o menor número, que é mínimo múltiplo, como o menor, perdão, está sendo redundante aí, mas o menor número entre 15 e 20, que é comum, os dois é múltiplo, seria o 60. Claro, desconsiderando aqui o 0, que não vai ter efeito nenhum para nós nesse primeiro momento. Então nós vamos considerar apenas o 60, que é o elemento aqui que é comum aos dois, tanto ao 15 como ao 20. Mas, cara, imagine você calcular o mínimo múltiplo comum de 5, 6, 7 números ao mesmo tempo. O tanto que seria um trabalho árduo, dificultoso, um trabalho demorado para a gente poder fazer. Por isso é que nós vamos utilizar aqui o dispositivo prático para poder calcular o MMC entre 15 e 20. Veja só, o MMC entre 15 e 20. Talvez nesse momento você fale assim, poxa, mas vai ser da mesma forma do MDC? Olha, é bem parecido. Mas o que difere o MMC do MDC? Veja que a diferença entre o MMC e o MDC é que lá no MDC a gente começava
a dividir somente aqueles números que eram capazes de dividir os dois elementos ao mesmo tempo. Você lembra lá do exemplo da outra videoaula que falava sobre o 420 e o 700? Ó? Veja que o 2 ele consegue dividir o 420 e o 700 ao mesmo tempo. Aqui embaixo, ó, depois que você dividiu novamente por 2, que dava até que o 105 dava para dividir por 3, nós não dividimos de novo porque o 3 só dava para dividir o 105 e não o 175. E aí nós fomos atrás de um número que conseguisse dividir os dois ao mesmo tempo. Mas aqui no MMC a coisa não é bem assim. Aqui no MMC eu quero que você perceba que, independente do número dividir os dois ou não, você vai tacar ele aí. É importante que ele divida um desses elementos, não precisa necessariamente dividir os dois. Por exemplo, ó, se a gente começar pelo 2, o 2 não dá para dividir o 15, mas ele dá para dividir o 20. Então o 15 se repete, 20 dividido por 2 dá 10. Poxa, ainda dá por 2? Cara, o 10 ainda dá. Então a gente coloca o 2 aqui de novo, repete o 15 e aí divide. 10 dividido por 2 que deu 5. Perceba que não consigo mais utilizar o 2 para dividir nem o primeiro nem o segundo elemento. Então está na hora de trocar. Mas trocar por quem? Olha, o 15 dá para dividir por 3. Então 15 por 3 dá 5. E aqui repete o 5. Agora, veja que o único número que é possível dividir é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Eu quero que você note o seguinte, você só acaba o seu cálculo do MMC, o processo de divisão do cálculo do mínimo múltiplo comum, ele só termina quando você chega na forma irredutível de 1 e 1, tá certo? Bem, então, quem é esse número? Esse menor número que é múltiplo e é comum ao 15 e ao 20. Nós já tínhamos identificado aqui que era o 60, mas veja como é que por esse processo é muito mais fácil. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60. E carinha, perceba que independente da quantidade de elementos que nós vamos ter aqui, para você calcular o MMC, você vai executar da mesma forma. Vou colocar um outro exemplo aqui para a gente calcular por meio do dispositivo prático, tá? Vamos calcular o MMC entre 15, vou colocar aqui 15, 18 e 21. Veja só, MMC entre 15, 18 e 21. Eu posso começar por 2? Bem, posso. O 18 está aqui e nos garante isso. Cara, mas digamos que aqui não fosse o 18, fosse, sei lá, fosse um 25. Você ia começar por 2? Não, porque só ia ter aqui elementos que não dá para dividir por 2. Então, comecei pelo 2 porque tem o 18 e dá para dividir. Se não tivesse, não começaria por 2. Tentaria por 3, por 5, sei lá, o que viesse, tá ok? Então, ó, 15, você repete. 18 dividido por 2 dá 9. E 21 por 2 não dá, então o 21 você repete. Ainda dá para dividir por 2? Cara, nenhum dos três elementos dá para dividir por 2. Você vai tentar o próximo, por 3. Pô, por 3 tem uma pancada deles que dá, ó. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. 21 por 3 dá 7. Veja que ainda tem como a gente dividir aqui por 3. Então a gente continua dividindo por 3. O 5 repete. Aqui dá 1 e o 7 repete. Como não é possível mais para nós dividirmos aqui por 3, tá? Dividirmos isso aí por 3, então nós vamos tentar o próximo que é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. O 1 aqui já estava na forma irredutível, repete. E o 7 repete. Agora só dá para a gente dividir de novo por 7. Veja só, dá por 7. Então o 1 e o outro 1 já estão na forma redutível e aqui dá 1. Cara, logo o mínimo múltiplo comum entre 15, 18 e 21 é o resultado dessa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, que dá nada mais nada menos do que 630. Tá ok? Então, claro, agora o MMC, agora já está claro, é só partir para frente. Um abraço.